dia, mas bom dia mesmo, querido, amado, santo e maravilhoso Espírito do Senhor Jeová. Um bom dia para você, meu amigo, um bom dia para você, minha amiga. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente e te prospere nesse dia, na sua vida espiritual, sentimental, na sua família, na saúde e financeiramente, em nome de Jesus Cristo. Amados, vamos continuar recebendo a instrução, o ensino da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Você se lembra que nós estamos aí numa sequência, dizendo para vocês que temos a Bíblia, que é a Bíblia original, aquela que foi traduzida letra por letra ou versículo por versículo. E temos aquelas que hoje é chamado de tradução crítica, que o tradutor não apenas traduziu aquilo que a Bíblia diz, mas ele traduziu o que lhe interessou e colocou aí um acréscimo segundo a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Lembramos que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo: se vier alguém e pregar para vocês um outro evangelho além daquele que foi pregado por nós inicialmente, ou se nós mesmos voltarmos aqui e pregarmos um outro evangelho que não seja aquele que já tínhamos pregado para vocês, seja anátema, seja amaldiçoado. Então vamos à leitura da palavra. Novamente eu quero deixar isso claro para você. Diz Romanos capítulo 8, versículo 1 das Escrituras, que são, eu quero chamá-las de tradicional. As Escrituras lá do princípio. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vou ler para você esta nova, que é chamado de Novo Testamento, ou a Bíblia completa, Novo e Antigo Testamento, nova versão, a versão crítica, internacional, para o mundo inteiro. E é a Bíblia, segundo os pesquisadores, mais vendida nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque esta versão, essa nova versão, que é uma versão crítica, que não é traduzida na íntegra do original, mas é traduzida parcialmente, e parcialmente é inserido nessa escritura a intenção do escritor, do tradutor, a maneira que ele pensa, a maneira que ele quer agir. E é mentirosa e é amaldiçoada esta obra. Esse trabalho é maldição, porque não traz a verdade. Os versículos que foram alterados para mais ou para menos está fora dos parâmetros das Escrituras Sagradas. Eu vou ler para você. Eu vou ler para você o que diz as Escrituras Sagradas. Vamos dizer assim no original. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 18, a palavra diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que é a Bíblia Sagrada, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia,
Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita neste livro, que é a Bíblia Sagrada. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Aqui está falando é Jesus. Ele diz: aquele que testifica estas coisas diz. Quem é que testifica? Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos nele a glória do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Porque Jesus disse, João, no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ouviu, meu amigo? João 1, lá no verso 14, diz: e o Verbo se fez carne. E aqui está dizendo: aquele que testifica estas coisas. Quem é que testifica essas coisas? Quem é que deu a autoridade para João escrever? Quem é que encontrou com João na ilha de Pátimos e disse: vamos agora, vou te mostrar aquilo que eu disse quando você ainda era jovem. Há entre vocês, os discípulos, um que não vai morrer sem ver a glória de Deus. E era João. Ele estava lá, na ilha de Pátimo, exilado, para morrer por causa da verdade do Evangelho. Foi o único apóstolo, segundo a história, que não morreu assassinado, porque tentaram matá-lo de todas as formas. Usaram todos os meios e métodos mais cruéis para matá-lo, mas a morte fugia dele, porque Jesus tinha dito a ele, tinha dito uma palavra: você não vai morrer sem ver a glória de Deus. E agora João, em volta de 90 anos de idade, 90, 95, diz aí os estudiosos escritores, ele recebe a visita. Não, Jesus vai conversar com ele lá na ilha de Pátimos. E disse Jesus para ele: agora vamos, eu vou te mostrar. E esse mesmo João escreve aqui dizendo que quem acrescentar, Deus vai acrescentar o sofrimento. Quem diminuir, Deus vai tirar a parte da árvore da vida e da cidade santa. E diz aquele que testifica estas coisas, Jesus Cristo, o Espírito Santo, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meu amigo, minha amiga, a versão de Romanos 8:1, desta nova versão internacional, que é a versão crítica, diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ponto, não tem uma vírgula, mas já entra no versículo 2. Você está entendendo? Eles sucumbiram, eliminaram, tiraram a parte 2, que diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esses pregadores que estão adulterando as Escrituras Sagradas, que está lá em Apocalipse, nós lemos há pouco, eles estão pregando meia verdade, porque o diabo é mentiroso, o pai da mentira, nunca se firmou na verdade, e quando ele diz mentira, fala do que lhe é próprio. Preste atenção, meu amigo, preste atenção quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir uma palavra, quando as pessoas vêm pregando conveniência, tome cuidado, porque só não será condenado, como diz aqui, portanto agora nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. E ali, vírgula, pula para o segundo versículo. Por quê? Porque tem uma condicional, não é somente quem está em Cristo Jesus.
mas é para quem está em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. O tempo não me dá, mas a gente volta no próximo programa, que não andam segundo a carne. Nós vamos continuar aí para você ver a gravidade. O Espírito Santo vai nos revelar a gravidade que eles sucumbiram, que eles tiraram da Bíblia, que é a parte principal do versículo. Misericórdia. Senhor, abre o nosso entendimento, para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso espírito, alma, coração, entendimento, seja aberto e revela-nos a tua palavra, conforme ela é, para que nós não venhamos ser enganados, ludibriados pelos mercenários, pelos falsos profetas, por aqueles que estão adulterando, Senhor, a tradução original da sua palavra, e estão usando a nova versão crítica, porque eles estão tirando a essência do Evangelho de Jesus, excluindo a essência da palavra, que nos dá base de sustentação e firmeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, tenha misericórdias de nós, e nos abençoa, e nos conceda vitórias em Cristo Jesus. Abençoa este amigo, Senhor, esta amiga, esse irmão, esta irmã, que inocentemente, como eu, até alguns meses atrás, que com o Espírito Santo começou a me revelar através da palavra de homens que têm compromisso com a Bíblia Sagrada. E o Senhor me levou a fazer as pesquisas e estou ainda estudando sobre o caso. Mas o Senhor já disse, adianta, já comece a pregar. Deus abençoa-nos poderosamente. Unge, Senhor, as águas com unção de cura e de libertação, em nome de Jesus. Um grande abraço, meu amigo. Receba a tua cura, a tua bênção espiritual, física, material, em nome de Jesus. E até às 6 da tarde. 6 horas da tarde, se Deus quiser, nós teremos a oração das 6. Ali nós vamos estar orando para a cura, para a libertação, batismo no Espírito Santo, renovação do poder de Deus. Até às 6 da tarde. E pode enviar esta mensagem a quem você desejar, ou o Espírito Santo te revelar. A paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você para sempre. Amém. E graças a Deus.